Olá, eu sou o Felipe André, seja muito bem-vindo à websérie Código da Fluência. Nessa semana eu tô te mostrando as duas chaves que você precisa para fazer parte dos 5% de brasileiros que são fluentes em inglês. Nenhum deles possui qualquer dom ou característica que você não tenha. São pessoas comuns como eu e você que, em algum momento, de alguma maneira, descobriram e aplicaram essas duas chaves. Ou seja, você também é 100% capaz de obter esse mesmo resultado, de se tornar fluente. Basta que você aplique o que está aprendendo nessa série. E a parada é muito simples. Os fluentes têm um jeito diferente de estudar e de aprender inglês. Primeiro, eles acionam a chave biológica da fluência, ativando os pilares fundamentais do sistema límbico, da autoimagem e da repetição contextualizada, que foi exatamente o que a gente viu no episódio 1. E no episódio de hoje, a gente vai ver a receita de bolo, o passo a passo exato de como eles estudam e aprendem inglês. E nós vamos pegar os 6 pontos que mais machucam e mais derrubam os alunos de inglês e nós vamos ver como usar esse passo a passo da chave 2 para resolver cada um deles na sua vida. E marque as minhas palavras. Até o final da aula de hoje, vai ficar muito claro para você que, além de mais eficiente, esse jeito fluente de estudar é mais simples e mais prático. Vai ficar claro que não tem e nunca teve nada de errado com você e que, estudando do jeito certo, você também consegue chegar lá. Fechado? 2 avisos rápidos, gente. Antes de mais nada, eu preciso agradecer as mais de 25 mil pessoas que se inscreveram para participar da primeira edição do Código da Fluência e agradecer as centenas de pessoas que deixaram comentários, elogios, perguntas. É uma comunidade de brasileiros unidos pela decisão de ser fluentes em inglês. Aliás, se você ainda não deixou seu comentário, sua pergunta, aqui embaixo, nesta mesma página, tem uma seção, vai lá, digita, coloca teu comentário, tua pergunta, eu quero muito saber o que você pensa, beleza? E isso nos traz justamente para o segundo aviso. Se você ainda não assistiu este primeiro episódio inteiro, para tudo, aqui ele está aqui na mesma página, aqui em cima, vai lá, assiste ele até o final e depois e somente depois que você terminar, você volta aqui e continua. A gente passou meses preparando cada detalhe dessa série e você assistir os 3 episódios completos e na ordem certa faz toda, não é um pouquinho não, faz toda a diferença do mundo. Vamos direto ao ponto, então, o passo a passo exato, como os 5% fluentes estudam e aprendem inglês. Como eu te mostrei no primeiro episódio, eu já observei de perto, já pesquisei, já entrevistei e já conduzi centenas de adultos brasileiros até a fluência. Sem medo de errar, eu posso te afirmar categoricamente que, na sua grande imensa maioria, os fluentes não estudam gramática, não costumam estudar gramática. A maioria deles nem sequer conhece regras gramaticais. Raramente abrem um livro, alguns literalmente jamais abriram um livro de estudo de inglês. Geralmente não fazem tarefa de casa. A maioria deles são bem ocupados e atarefados. São pessoas comuns com QI normal e, finalmente, de propósito ou sem querer, sabendo ou não sabendo, de uma forma consciente ou inconsciente, eles têm um hábito de ouvir muito inglês. Então, é um jeito mais eficiente, mais prático, mais intuitivo, consideravelmente mais compatível com a agenda de um adulto e que pode até mesmo triplicar o rendimento dos seus estudos, como aconteceu com a Lucilene de Castro. Dá só uma olhadinha e já já a gente continua. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu enchi muito a paciência dos meus pais, que eu sempre fui louca para aprender inglês, que eu queria estudar inglês, e morava lá no Rio de Janeiro, e fui para uma das famosinhas escolas de inglês, uma que ensina ensino britânico, que diz que ensina, pelo menos eu não aprendi nada. E estudei lá nessa escola por 4 anos, dos 8 até os 12 anos de idade. Aí eu lembro uma vez que estava no playground lá do prédio que eu morava, tinha uma vizinha, amiga da minha mãe, que estava com
um estojinho escrito um monte de negócio de inglês, e a minha mãe, a Lucilene fala inglês, pede para ela traduzir para você. Aí eu, ai meu Deus, peguei o negócio, não sabia absolutamente nada que estava escrito e fiz more enrolation, na cara de pau, falei tudo na cara de pau e minha mãe lá se achando, né? Que, nossa, minha filha sabe tudo de inglês. E aí depois, quando eu já estava adolescente, já com 17 anos, já estava morando aqui em Brasília, entrei em mais um outro curso tradicional aqui em Brasília, fiquei 1 ano estudando lá nesse curso tradicional e também, assim, na teoria sabia algumas coisinhas, mas na prática nada. Até que com 30 anos, quando eu, depois de casada, já 3 anos, eu fui a primeira vez para Disney, para Orlando, realizar meu sonho, que desde os 12 anos de idade, são coisas que a gente não entende, mas que Deus sempre colocou no meu coração o sonho de morar nos Estados Unidos. Naquela época não tinha internet, não tinha acesso às informações que a gente tem hoje, mas o pouco que eu vi era filme do Macaulay Culkin na televisão, Esqueceram de Mim, eu via Nova York, sonhava com aquilo que eu falava, um dia eu vou morar nos Estados Unidos. E aí fui, com 30 anos, fui para os Estados Unidos, cheguei lá aqueles micos básicos, né? Depois de anos estudando inglês, chegar lá e não entender absolutamente nada. E aí, em outubro, minha mãe estava terminando a químio, foi quando eu vi uma amiga minha que se matriculou na jornada, ela marcando uma outra pessoa no Instagram dela, marcando o seu post. E aí, falando lá pro fulano lá, ver o seu post, e eu entrei e olhei, e eu achei assim... Eu fiquei, gente, será que tudo isso que esse cara tá falando é verdade mesmo? Porque eu falei, gente, eu tô há 30 anos estudando esse raio desse inglês e não sai. I'm 42 years old. I'm married. I have two kids. Maria Eduarda is 11 years old. And João Pedro is 3 years old. Is my treasures. I was born in Rio de Janeiro, but I live in Brasilia since 1993. About 20 years. Okay. I love Brasilia. I didn't like Rio. I didn't see living in Rio anymore because I'm afraid about the violence. And now I have a company. I'm a party design. I work with party decorations, and I hope to do the Isabella's party. And I'm so glad to Felipe, Jessica, and all the Jornada family for this journey and to change my life forever. God bless you so much. Alguns meses atrás eu jamais falaria, não falou nem para a parede, piorou falar aqui ao vivo. Oh my God. Partindo do princípio, então, que os 3 pilares fundamentais da chave 1, sistema límbico, autoimagem e repetição contextualizada, estão corretamente alinhados. O segundo passo mais importante na busca pela fluência é resolver os 6 pontos que mais derrubam e mais machucam alunos de inglês. Primeiro, eu esqueço as coisas que eu aprendo, o que gera um sentimento de desânimo porque parece que eu não saio do lugar. Eu vivo tentando traduzir o que eu vejo pela frente, o que costuma gerar uma confusão mental muito grande. Meu vocabulário é baixo, eu não consigo aumentar esse negócio, gera um sentimento de impotência. A famosa gramática, eu vivo errando, trocando os tempos verbais, aí eu fico preocupado, pensando, será que tá certo? Será que é do I do? O que acaba gerando um sentimento de que inglês é uma coisa muito complexa, muito pesada. Na hora de falar, trava tudo, dá o famoso branco e acaba que não sai nada, que gera um sentimento de que, meu Deus do céu, esse negócio de inglês não é pra mim, cara, que saco. E finalmente, o famoso não tenho tempo ou paciência para fazer tarefa de casa ou para estudar inglês, o que gera um sentimento de que parece que eu vou passar o resto da minha vida tentando ser fluente sem nunca conseguir chegar lá de fato. E para te mostrar
o passo a passo exato de como resolver isso de forma definitiva nos seus estudos de inglês. Nós vamos fazer 3 atividades na aula de hoje e no final eu vou disponibilizar uma 4ª que você vai baixar e vai fazer sozinho em casa. Então, vamos entrar direto agora nas 3 atividades e à medida que a gente for fazendo, eu vou explicando o que está por trás de cada uma delas. Fechado? Essa primeira atividade é um joguinho de palavras que resolve o problema de eu esqueço as coisas que eu aprendo e que melhora absurdamente a retenção dos seus estudos. Funciona da seguinte maneira: eu vou soletrar e projetar na tela para você 20 letras, vou deixar lá alguns segundos, tiro, e depois que eu tirar, eu quero que você tente lembrar o máximo que você conseguir de letras e que você tente estimar mais ou menos quantas você consegue lembrar. Beleza? Vamos lá então? As letras são J, F, K, F, B, I, N, A, T, O, U, P, S, N, A, S, A, I, R, S. E você tenta ver quantas mais ou menos você consegue lembrar. Agora nós vamos repetir a mesma atividade. Eu vou soletrar e projetar as mesmas 20 letras com uma pequena alteração e eu quero que você veja se isso vai atrapalhar ou melhorar a sua capacidade de memorizar essas 20 letras. Fechado? Vamos lá então? As mesmas 20 letras são J, F, K, F, B, I, N, A, T, O, U, P, S, N, A, S, A, I, R, S. E aí, como é que foi? Esse jogo, na verdade, é uma pesquisa científica de uma tese acadêmica de doutorado. E se você parece alguma coisa com algum dos milhares de adultos que foram submetidos a esse teste, da primeira vez você lembrou mais ou menos de 4 a 5 letras e da segunda vez você lembrou entre 12 a 15 letras, algo mais ou menos assim, o que dá em média 3 vezes mais o triplo do que da primeira vez. Agora, qual é o segredo responsável por uma diferença tão forte, tão profunda de memorização se as letras são exatamente as mesmas? A parada aqui é a seguinte: a primeira vez que a gente fez a atividade representa o jeito que a maioria das pessoas costuma usar para estudar inglês, memorizando, decorando, traduzindo, caderninho, listinha de tradução e aplicativo e etc., que é uma coisa, na hora parece que funciona, mas costuma ser frágil, costuma ser raso. A segunda vez representa o jeito que os fluentes costumam usar para estudar inglês e se baseia num conceito que a gente chama de teia de aranha. Ele puxa teias de informações que já estão gravadas, enraizadas dentro da sua mente e conecta elas direto no inglês, sem passar pelo português, sem traduzir, fazendo com que a eficiência e a retenção dos seus estudos seja muito maior. Se você observar bem, as letras eram exatamente as mesmas, só que na segunda vez eu acessei, sem precisar de português nem nada, aquilo que já passou anos sendo armazenado dentro da sua mente. E trazendo isso para a nossa prática de estudos, a chave 2, metodológica, reproduz os mesmos gatilhos mentais que produzem influência em crianças nativas e se baseia naquilo que eu organizei e batizei com o nome de Rapid Fire. O Rapid Fire possui 7 camadas: definição, exemplos reais, frases completas, sinônimos e antônimos, contraste, perguntas fechadas e imagens. Você pode usar 1, 2, 3, 5 ou 7 camadas. Quanto mais você usar, mais forte as teias serão, mais teias ela vai puxar e mais forte o aprendizado vai ficar. Vamos olhar então como é que isso funciona na prática do nosso estudo de inglês? Próxima atividade que resolve o problema de aumentar e reter o vocabulário novo que eu aprendo: Tuesday or Thursday. O jeito tradicional diria, traduz, anota lá no caderno, Tuesday é igual a, e aí bota um dia da semana em português, Thursday é igual a, papapá, e aí frágil, esquece, etc e tal. O jeito fluente diz camadas de Rapid Fire. Tuesday is day number 2 of the week.
Tuesday. Tuesday is after Monday and before Wednesday. Monday is the first day of the week, day number 1 of the week. After Monday, we have Tuesday. Wednesday is in the middle of the week. The day before Wednesday is Tuesday. The day after Wednesday is Thursday. Thursday is after Wednesday and before Friday. Nós usamos aqui 2 camadas do Rapid Fire. Definição: quando eu disse Tuesday is day number 2, Tuesday is the day before Wednesday, Tuesday is the day after Monday. Eu estou dando definições do que é Tuesday. Só que eu não estou simplesmente botando assim, Tuesday after Monday. Eu estou escrevendo frases completas. E isso puxa e cria teias muito mais fortes dentro da sua cabeça. Se a gente adicionar, então, uma terceira camada de exemplos reais, e aí aqui nós podemos usar exemplos da sua própria vida, ou exemplos reais ou fictícios que sejam interessantes para você. O que tem de comum aqui é o seguinte: tanto quando eu estou falando da sua própria vida, quanto falando da vida de outras pessoas que interessam para você, eu estou puxando conexões, teias, e estou puxando emoção. Quando é a sua vida ou quando é coisa que te interessa, eu estou mexendo com as suas emoções, que é uma das colas mais poderosas do aprendizado. Quer ver só como é que isso é verdade? O que você jantou 4 dias atrás? Consegue lembrar? A maioria de nós não consegue lembrar nem o que a gente jantou ontem direito. Agora, se você tem pelo menos 20 e tantos, 30 anos de idade para cima, eu aposto que você lembra aonde você estava, o que você estava fazendo o dia que as 2 torres gêmeas foram bombardeadas, foram derrubadas, atacadas pelos 2 aviões. Como é que você consegue lembrar, se você tinha pelo menos 12, 13, 14 anos na época, você lembra exatamente onde que você estava, o que você estava fazendo quando você viu na televisão os prédios pegando fogo, as torres gêmeas? Como é que você consegue lembrar de um negócio que aconteceu mais de 10 anos atrás e não consegue lembrar o que você jantou 3 dias atrás, 4 dias atrás? Por causa de uma cola poderosa de armazenamento de informação chamada emoção. Então, quando eu falo da sua vida, quando eu falo da vida de outras pessoas que interessa para você, eu estou puxando teias e estou usando a cola da emoção para grudar esse negócio dentro da sua cabeça. No meu caso, eu vou começar aqui usando a minha rotina pessoal. I go to CrossFit on Tuesdays. I go to church on Tuesdays. My daughter has ballet classes on Tuesdays. Exemplo público, conhecido. UEFA Champions Soccer Games are usually on Tuesdays. E aí, no caso, obviamente, você escreveria as frases que fazem sentido para você ou que fazem parte da sua própria rotina pessoal de vida, óbvio. E se você reparar, eu continuei usando a camada de frases completas e ainda adicionei uma 4ª camadinha chamada de imagens, que é um outro elemento poderoso do aprendizado. Vamos adicionar então agora uma 5ª camada do contraste. UEFA Champions Soccer Games are usually on Tuesdays, not on Thursdays. On Tuesdays, my daughter usually has ballet classes. On Thursdays, she goes to
Villa Kids. Claro que eu estou falando da minha filha e, para mim, esse exemplo de contraste faz todo sentido do mundo. Se você pegar algum exemplo da sua vida pessoal, de alguma coisa que só acontece on Tuesdays e não acontece on Thursdays, ou o contrário, é o suficiente, e juntar com frases completas e com exemplos reais, é o suficiente para talvez você nunca mais na sua vida confundir nem esquecer Tuesday or Thursday. Vamos adicionar uma sexta camada, perguntas fechadas, cuja resposta é Tuesday. Felipe, when does your daughter have ballet classes? When? On Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, on weekends. When does your daughter have ballet classes? On Tuesdays. My daughter has ballet classes on Tuesdays. When do you go to church? On Tuesdays or on Thursdays? I go to church on Tuesdays. Tuesdays. I go to church on Tuesdays. UEFA Champion Games are usually on Tuesdays. Yes. E se você reparar, zero tradução, zero português, zero decoreba, zero regrinha, zero listinha, forma teias muito mais fortes. Mas tem um pulo do gato secreto aqui. Quando eu falo para você on Tuesdays, eu falei várias vezes, né? On Saturdays, on Thursdays, isso é preposition. Eu estava te ensinando gramática sem você perceber. Quando eu falei para você Tuesday is, Thursday is, Wednesday is, UEFA Champions Soccer Games are. Eu estava te ensinando gramática sem você perceber. Quando eu falei I go to CrossFit, I go to church, my daughter has. Eu estava te ensinando gramática sem você perceber. Quando eu perguntei when does Isabella have, eu estava, focando em outras coisas e depositando gramática no seu inconsciente. When does Isabella? Felipe, when do you go to CrossFit? When do you go to church? When does Isabella? Eu estava te ensinando gramática sem você perceber. Eu estava te ensinando gramática do jeito que um nativo e do jeito que os fluentes costumam aprender gramática. Sem estudar gramática, mas absorvendo, pegando, deduzindo, assimilando a partir do contexto das frases completas, dos exemplos reais, das perguntas fechadas, dos contrastes. Vamos dar mais uma olhadinha aqui em 3 exemplos do poder dessa segunda chave metodológica. Olha só o poder da camada sinônimos e antônimos. Guilty. Digamos que você encontrou e nunca viu ou não faz a menor ideia do que significa essa palavra, guilty. Sinônimos de guilty. Convicted. Culpable. Responsible. Wrong. Delinquent. Out of line. Eu acredito que os sinônimos sozinhos já clarearam pra caramba pra você, né? Mas digamos que os sinônimos não tenham clareado muito. Um antônimo sozinho, mata. Guilty is the opposite of innocent. Guilty, innocent. That simple. Nem precisava, mas se você pega exemplozinho qualquer da vida real. Ike Batista. Innocent or guilty?
De acordo com o juiz que julgou o caso dele, Ike Batista was guilty, not innocent. Claro como cristal. Olha o poder da camada imagem. Digamos que você encontrou e não faz a menor ideia do que é a palavra flawed. Flawed. Se você tão somente olhar essa imagem, essa imagem, essa imagem, essa imagem, sem precisar de português nem nada, eu puxei uma teia que já tinha na sua cabeça, conectei ela direto com o inglês, com a palavra flawed. E tá aí, ó, muito mais forte do que você usar uma tradução. Muito doida a diferença, né? Percebe que se você começar a estudar inglês desse jeito, você também é 100% capaz de se tornar fluente. Viu como é mais fácil, mais intuitivo, mais produtivo estudar inglês desse jeito? Vamos rodar um checklist agora para conferir se de fato essa chave metodológica, essas 7 camadas do Rapid Fire resolveram as 6 dores que mais machucam e derrubam alunos de inglês. As teias mentais resolvem o problema de esquecer o que eu aprendo. Quando a gente usa as camadas, a gente troca tradução por dedução, resolvendo este vício, esse problema de ficar tentando traduzir tudo, que gera essa confusão mental, esse estresse mental enquanto você está tentando conversar com as pessoas. Terceira dor, né? Meu vocabulário é baixo, eu não consigo aumentá-lo. As 7 camadas do Rapid Fire entopem a sua mente de vocabulário com uma retenção muito maior. Gramática que eu vivo errando, vivo trocando, resolvida pelas 4 camadas do Rapid Fire, e dá para até adicionar a 5ª, se você quiser, que é a camada das imagens, ok? E finalmente tudo isso que eu te mostrei pode ser estudado e escutado em vídeos e áudios que você carrega com você no seu celular, na caminhada, no trânsito, no avião, no metrô, no Uber, na bike, whatever. Resolvendo a famosa dor do não tenho tempo ou paciência para estudar e para fazer tarefa de casa. E finalmente a famosa trava, né? O branco que dá na hora de falar inglês. Isso, na verdade, acontece porque as pessoas não seguem a regra de ouro da fluência que eu te mostrei no episódio 1, que diz que ouvir repetidas vezes inglês compreensível e contextualizado é a chave da fluência. E porque as pessoas geralmente não seguem esta regra de ouro da fluência, o que acontece é que na hora que você vai tentar falar, vai tentar conversar com alguém, sua cabeça começa a buscar, procurar as informações, não vem nada, não aparece nada, bate o nervosismo dispara adrenalina e cortisol, que por natureza são neurotransmissores programados para bloquear a sua mente e fazer você fugir. Só que você está ali parado, tentando conversar com alguém. O que acontece? Trava tudo, dá um branco e não sai nada. Mas quando você alinha a chave 1 com a chave 2, com a regra de ouro da fluência, todos estes 6 pontos são resolvidos, incluindo o branco e a trava na hora de falar com nativos, que foi exatamente o que aconteceu com um cara que eu gosto muito e admiro, o Marcel. O Marcel me mandou um áudio, coincidentemente, semana passada, e dá só uma olhada no que ele falou no áudio e presta atenção numa informaçãozinha que ele solta lá no final do áudio que ele me mandou, e a gente volta já já. Hello, Felipe. Morning. How are you doing? I'm just passed through Telegram to talk to you. My English, I believe that is getting better every day. Do you know about this group? Okay, and every day, every time we talk each other. And thank you so much for all. Okay, I wish you have a nice day. I wish you awesome day, and that's it. Okay. Oh, I forgot.
And Felipe, when you have time free, when you get time free, if you could talk to me, I would stay very happy, okay? I hope that you stay a lot happy hear me because I'm trying so hard and lost my this is my way shy and my shame, okay? And doing that every day, every time, I believe so much that I'm achieve my fluency, okay? Before I know you, I know Jornada, I didn't speak any word, any sentence in English, okay? And because that, I thank you a lot. God bless you. Muito louco, né? Agora, por que que essas duas chaves funcionam tanto? Por causa de uma coisinha que os linguistas da Cambridge University chamam de parentheses. Esse estudo da Universidade de Cambridge conectou eletrodos ao cérebro de bebês e fez dezenas de testes. Conclusão: o jeito específico que os pais, desenhos e escolas usam para falar com bebês, que tem aquele zoom com entonação nas palavras, estendendo a duração de cada uma delas, colocando um ritmo na hora de falar, né, papai? Esse jeito de falar, esse jeito que os pais, escolas e desenhos falam com os bebês é absurdamente fundamental no desenvolvimento de fluência. Tanto que quando os próprios pais começam a falar com seus filhos, como se estivesse falando com um adulto normal, a atenção do bebê vai embora na hora. Por isso que esse negócio de vou aprender inglês com filme, com série, com música, não é lindo. É lindo de falar, é lindo de vender, mas não funciona. Cientificamente comprovado. Precisa começar desse jeito que eu estou te mostrando e gradativamente você vai aumentando a velocidade e a dificuldade da comunicação. E a essência toda por trás de tudo isso que eu estou te falando é que essas duas chaves se alinham com a regra de ouro da fluência. Lembra? Ouvir repetidas vezes, inglês compreensível e contextualizado, elas se alinham com essa regra de ouro para reproduzir os mesmos gatilhos mentais, produtores de fluência que a gente encontra nesse jeito que os pais, desenhos e escolas falam com os bebês. E aí, aos poucos, com base, com solidez, você vai aumentando a velocidade, vai aumentando a dificuldade, até que chega um ponto que o inglês compreensível e contextualizado que você está usando para poder estudar é o próprio inglês real dos assuntos que você ama. Suas séries, seus filmes, suas palestras, aí sim. Ou seja, se você seguir esse processo, chega uma hora que o próprio inglês real dos assuntos que você mais ama vira o seu professor particular de inglês, plantonista, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e aí o céu é o limite, como aconteceu com essa pessoa. Dá só uma olhadinha e a gente continua já já. Hi everybody, my name is Paulo Elo. I work at Caixa Econômica Federal. I've been working there for several years. And before the jornada, I wasn't able to understand very good English. I wasn't able to watch a movie in English without subtitles, understand music in English, and but the main transformation was on my work, because after the jornada I was able to express myself and understand in meetings in my job. This is very good. This is amazing, great, because in my job I need to make meetings with person from people from anywhere from the world. I have meetings with United States, with England, South Africa, and even Russia, India. So we use English to talk. So for several years I needed translation to participate, but after the jornada
there's a transformation inside of me, in my head, in my emotion. I don't know what happened. That what's a key was turned out, and I started to express, to talk, to understand. My fluency was increased very, very much. So I want to thank you, Felipe. You are great. You have the jornada really makes a real transformation. Thank you very, very much. Muito doido, né? E se você reparar bem, a única coisa que eu fiz até agora foi organizar e compactar o processo natural de desenvolvimento de fluência do ser humano nesse passo a passo que já gerou centenas de fluentes, que pode ser usado por qualquer pessoa do mundo, incluindo você, para obter esse mesmo resultado. Aliás, muita gente está me perguntando, Felipe, como é que eu faço para continuar estudando inglês com esse método? E o fato é que eu possuo sim uma solução completa. Eu organizei e compilei tudo o que você precisa num só programa de fluência para adultos chamado Jornada do Inglês. A Jornada do Inglês é uma imersão 100% online nesse modelo de estudo, onde você tem acesso completo a todas as minhas técnicas, todos os meus materiais de estudo, justamente para quem quer fazer parte dos 5% de brasileiros que são fluentes, sem precisar ficar perdendo tempo, perdendo dinheiro, batendo cabeça por aí. Então, assim, eu tô te passando o máximo que eu consigo nessa série, só que o tempo é limitado. E mesmo que a gente ficasse todos os dias da semana, por exemplo, a jornada tem mais de 100 horas de videoaula, tem mais de 100 áudios, tudo usando a chave 1 com a chave 2 com a regra de ouro da fluência. Então, se é o teu caso, se você se identificou, fica ligado que sexta-feira, no final do episódio 3, eu vou te dizer tudo o que você precisa saber sobre essa solução completa chamada Jornada do Inglês. Fechou? Por enquanto, o que eu quero que você faça? Assiste esses 2 episódios de novo. Se você chegou aqui e não assistiu o episódio 1 inteiro até agora, pelo amor de Deus, faz isso agora. Aproveita que você está aqui na tela, aqui em cima está o episódio 1, aproveita que você já está aqui, vai aqui na página, assiste ele inteiro, assiste esse episódio 2 de novo, baixa as atividades, faz. É simples, é rápido, mas elas são poderosas. E sexta-feira a gente se encontra, 8 horas da manhã, estreia o episódio 3. Uma aula completa usando a chave 1, a chave 2 e a regra de ouro da fluência. Imperdível, eu deixei o melhor pro final. Então, assiste o 1 e o 2 inteiros, assiste de novo, baixa a atividade, faz e se programa, porque o episódio 3 de sexta-feira, meu amigo, é o melhor. Fechou? Lembrando que as 3 partes são interligadas e totalmente conectadas. Assistir os 3 episódios inteiros na ordem correta vai fazer toda a diferença do mundo no seu aprendizado, na sua experiência. E lembrando também que domingo agora, 13 de outubro, meia-noite, tudo sai do ar. Então não fica pescando, não come mosca. Se fluência é importante para você, separa essa semana para focar nisso. Se prepare e se organiza. Fechado? Finalmente, o que você achou do episódio de hoje? Eu tô doido para saber o que você achou. Rola a tela para baixo aqui, ó, e escreve seu comentário. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma pergunta? Entra aqui nesta comunidade de brasileiros unidos pela decisão de ser fluente. Deixa sua pergunta, seu comentário. Eu vou fazer de tudo para ler o máximo que eu conseguir. E a gente se vê sexta-feira, 8 horas da manhã, estreia oficial do episódio 3. Deus abençoe. God bless you. Bye.